Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 6/7/2022, quarta-feira, estamos aqui para continuar nossa série, O Homem, a Trajetória do Éden ao Paraíso. Recomendo a você, hoje nós estamos no capítulo 5, que você, aqui no site, no nosso canal aqui do YouTube, você procure os capítulos 1, 2, 3 e 4, para que você comece o assunto desde o começo. Nós já falamos da criação de Deus, né? A Trindade de Deus, depois a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, o homem é um ser trino, né, em 3 dimensões, falamos disso, falamos da criação da mulher como ajudadora idônea do homem, depois a ordem de Deus, a queda do homem, né, a consequência da queda, os 3 tipos de morte, né, que aconteceram, a morte espiritual, a morte física e a segunda morte, isso estão nos capítulos anteriores. Né. Falamos também da morte física de Adão, que aconteceu, né, tá lá em Gênesis 5, do versículo 1 ao 3. E hoje vamos continuar esse assunto e eu peço que você veja lá os outros vídeos para que a gente não tome mais tempo aqui. Bom, queridos, o homem caiu. O homem, então, cometeu o crime, o pecado, né, o crime de alta traição a Deus, porque Deus criou o homem e deu a ele autoridade sobre toda a criação. Quando o homem desobedece a Deus, ele sai de debaixo do governo de Deus e entra debaixo do governo de Satanás. E então acontece a morte espiritual, que é a separação de Deus. O homem perde a sua natureza de semelhança a Deus, né? A natureza santa, e aí ele recebe a natureza de quem ele passa a obedecer agora, de Satanás. E ele fica separado de Deus. Isso é a morte espiritual, a separação de Deus e a mudança da natureza. Só que a gente vê ali em Gênesis 3 ainda que Deus não abandonou a sua criação. Deus poderia ter abandonado. Não vou criar outro ser e o homem está descartado porque ele me traiu, não. Deus não abandona a sua criação. Ele dá uma promessa, né? Ele fala, dá o juízo, né? A mulher vai ter parto de dores, o homem vai, do suor do seu rosto, vai angariar o pão, né? O seu sustento, e para a serpente ele diz que o descendente da mulher pisará a sua cabeça e a serpente morderá o seu calcanhar, dizendo que a serpente causará um dano, né, ao descendente da mulher, que seria Jesus. Ali já estava apontando para Jesus, o nosso Redentor. Mas Jesus, o descendente da mulher, calcaria a cabeça da serpente, de Satanás, ou seja, tiraria dele o domínio. Né? Então a gente vê no Antigo Testamento que ao longo do Antigo Testamento, Deus não abandonou a sua criação. O homem passou a viver separado de Deus, porque ele estava agora com um espírito morto, um espírito separado de Deus. Mas Deus não abandonou a sua criação. A gente vê que ao longo ali do Antigo Testamento, Deus faz várias alianças com homens, buscando nessa aproximação, trazer o homem para perto, ensinar a ele os princípios. Então Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Davi, né? Deus fez aliança com Moisés, né, através da lei, e a gente vê que em todas essas alianças, querido, Deus permanece fiel na sua parte que cabe na aliança, mas a parte do homem, o homem nem sempre cumpre. Por quê? Por causa da sua natureza que foi trocada. Ele perdeu a natureza de semelhança com Deus. Né? Então Deus dá uma promessa. Né? Lá em Gênesis 3, eu falei que Deus deu a promessa do descendente da mulher. E lá em Isaías 7, no versículo 14, né, essa promessa, ao longo de todos os livros do Antigo Testamento, Deus fala, né, aponta para Jesus como Redentor. Né? E aí, em Isaías 7,14, tem um versículo que é uma promessa, né, sobre essa questão do Redentor. Lá em Isaías 7,14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Essa promessa é repetida também em Isaías 9, do versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, quando Deus deu essa promessa, de Isaías 7, versículo 14, porque um sinal vos será dado, a virgem dará à luz um menino. Queridos, essa promessa foi dada há mais ou menos 2000
1750 anos atrás. Isaías viveu em torno de 700 a 730 anos antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo há 2.000 anos, então 2.750 anos. Imagina você, há 2.750 anos atrás, alguém falar que a Virgem daria à luz um menino. Isso é impossível. Ninguém sabia, né, de nenhum método de inseminação artificial, essas coisas que a gente tem, essa tecnologia hoje, esse conhecimento na medicina, né? Então isso era uma coisa de louco. As coisas que os profetas falavam parecia loucura, né? Mas Deus vê então, Deus sabe o que faz, para Deus não existe impossível. Então passa-se os 700 anos, eu vou passar aí 700 anos de história, e a gente vê lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel aparece para Maria. E ele diz assim, ele saúda Maria desta forma. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, ele diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Desposada aqui, que significa na linguagem de hoje, noiva, ela estava noiva de José. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Preste atenção, isso aqui é importante. Às vezes as pessoas fazem, por questões de religião, essa coisa, fazem pouco caso da pessoa de Maria. Mas a mulher, Maria, foi a mulher mais bem-aventurada que já pisou nessa terra. Isso precisa ficar claro. A mulher, Maria, foi a mulher mais bem-aventurada que já pisou nessa terra. Por quê? Porque ela carregou em seu ventre o nosso Redentor, Jesus Cristo. Foi ela que foi a escolhida por Deus para trazer à luz, né, trazer à terra o nosso Redentor, Jesus Cristo. Ela, porém, no versículo 29, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Veja, era virgem. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra, e o anjo se ausentou dela. Veja bem, queridos, alguns pontos para a gente levantar aqui nesse texto. Primeiro, Deus estava cumprindo a sua promessa. Deus não precisa, querido, da nossa ajuda. Deus tem, para ele não existe impossível. Ele mostra isso aqui. Agora, por que Maria Jesus não poderia descender de José? Ele foi concebido, né, Maria foi fecundada pelo Espírito Santo, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E aí ela foi fecundada. Por quê, queridos? Porque se Jesus tivesse nascido da descendência de José, do relacionamento de Maria e José, ele herdaria a natureza pecaminosa que veio sendo transmitida de geração em geração desde Adão, queridos. Não, Jesus era um ser que era metade homem e metade Deus, porque ele era filho de Maria, a mulher Maria, que recebeu no seu ventre a semente de Deus, né? E ele era filho de Deus. Deus era o seu pai. Então Jesus não recebeu essa natureza pecaminosa. Jesus recebeu a mesma natureza do seu pai, Deus. Então ele tinha o seu sangue, não era um sangue contaminado pelo pecado, contaminado pela impureza da natureza humana decaída. Jesus era um ser metade Deus e metade homem. Por isso ele pôde, né, se colocar para cumprir a promessa de Deus para a redenção. Aí Jesus nasceu, querido. Jesus cresceu, e Jesus era um menino diferente, porque a gente vê lá em Lucas, relata que ainda quando adolescente, né, Jesus, no capítulo 2, né, a partir do versículo 41, lá Jesus, adolescente, garoto ainda, ele
os pais voltam depois que eles estiveram para Jerusalém para poder nas festas, né, dia da festa lá, aí, festa da Páscoa, e aí os pais voltam e esquecem de Jesus. Quando voltam para buscá-lo novamente, ele estava no meio dos doutores da lei, e as pessoas ouviam Jesus falando, um menino, né, das coisas da lei, da palavra de Deus, e eles ficavam admirados com a sabedoria e com o conhecimento de Jesus. Né? Então a gente vê aqui, Deus deu a promessa que enviaria o Redentor, porque um menino, um sinal vos será dado. A virgem dará à luz um bebê, um menino. Né? E aí a gente passam-se os 700 anos e Deus cumpre então a sua promessa. O Redentor nasce na terra. Jesus, o Filho de Deus. Né? Ele nasce na terra e eu vou parar por aqui, porque no próximo capítulo eu vou começar sobre o ministério de Jesus e eu vou explicar para você agora sim, né, aquilo que eu falei no primeiro capítulo, aquele texto de João, capítulo 3, quando Jesus encontra com Nicodemos, né, e Nicodemos diz assim, mestre, Nicodemos procura Jesus às escondidas à noite, né, porque ele tinha medo dos outros doutores lá da lei, e ele fala assim, mestre, o senhor só pode ser mesmo um homem de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus fala, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica espantado e pergunta, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele estava olhando para ele, né? Como é que pode, por exemplo, um homem na minha idade, desse tamanho, velho, voltar de novo para o ventre da mãe e nascer? E Jesus fala para ele, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu vou entrar nesse assunto no próximo capítulo, não vou parar por aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo, e no próximo capítulo eu vou tratar sobre o novo nascimento, e é importante, é vital para você entender sobre a questão da redenção. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por este tempo, Pai, que estamos aqui aprendendo a Tua palavra. Te agradeço, Pai, por essa palavra sendo edificadora, esclarecedora, Pai, trazendo luz ao nosso entendimento. Pai, te agradeço por cada um desses alvos que temos orado aqui, pela cura do Fernando e do Sérgio Bandeira. Te agradecemos pela cura da Viviane, filha da Zeza, pela cura e libertação do Jorginho Lobato e da Laís, pela cura e libertação e salvação da Patrícia Godoy, do Mateus e do Tiago. Pai, em nome de Jesus, Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, da salvação, da cura, da libertação, e nós declaramos isso sobre essa vida dessas pessoas e repreendemos todo o espírito maligno que intenta trazer aflição sobre a vida dessas pessoas. Te agradecemos pelo teu favor e tua graça, sobre as causas da Juliana e da Fernanda Gama, da Val e do Rafael, da Norma e do Ivan, da Marlene Lopes, da Laís, da Marisa Carrijo. Pai, te agradeço, Pai, pelos teus anjos trabalhando em favor dos teus filhos, e o teu favor e tua graça operando na vida deles, ajudando nas suas necessidades. Te agradecemos pelas famílias da Sandra Paz, da Val, da minha mãe, Dona Benedita, da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão, do João Rodrigues da Cunha, irmão da irmã Maria Della Célia e sua família, e todas as famílias da Vida Plena, Ministério Internacional. Te agradecemos por salvação, libertação, paz, alegria, cura, libertação, livramento. Anjos do Senhor, guarda cada uma dessas famílias, livra de todo mal, de toda maldade, de toda violência desse mundo, de toda perturbação noturna, que haja paz sobre esses lares, em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, pela gravidez da Josi, irmã da Marlene, e a gravidez da Jade, esposa do neto da irmã Maria Della Célia. Te agradeço por essas gravidezes se desenvolvendo normalmente. Esses bebês, Pai, desenvolvendo perfeitamente como é a tua vontade. E ao final um parto rápido e fácil para a honra e glória do teu nome. Pai, por tudo eu te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de, ao final, dar o seu like, fazer o seu comentário. Se você quiser contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, fiquem na paz.